Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao podcast Priorize Já, um canal feito para você que busca uma transformação na sua maneira de se ver e uma verdadeira mudança de hábitos, porque afinal de contas não é só sobre estética. Autocuidado também é saúde mental. Meu nome é Jenny Aline e eu fico muito feliz de ter você comigo aqui toda segunda de manhã para a gente começar muito bem a nossa semana. Mas hoje eu trouxe um assunto talvez um pouco mais polêmico, né? De uns tempos para cá, muito tem se falado sobre o uso do Ozempic para auxiliar na perda de peso. Mas será que vale a pena? Será que é um verdadeiro milagre? Por quê? Eu trouxe essa reflexão hoje. Quem aqui nunca brigou com a balança e aí buscou alternativas, né? Passou horas na academia, na esteira, buscou aquela dieta mais rígida, mais restrita, ou até pensou realmente em fazer uso de algum tipo de medicamento para tentar acelerar o processo de emagrecimento. Eu sei que muitas vezes a gente se desespera e na busca por resultados rápidos, a gente acaba recorrendo a alguns atalhos que muitas vezes acabam não dando certo e nos deixando ainda mais frustrados. Mas hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esses medicamentos, seus mecanismos, efeitos colaterais e se não há alternativas mais saudáveis para quem está buscando uma verdadeira melhora da saúde e qualidade de vida. Já me segue também lá no Instagram para ficar por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios, tá bom? O link está aqui na descrição. Mas vamos lá. Esse assunto está ainda mais em alta porque um novo medicamento utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, o Mounjaro, vai chegar no Brasil por volta do dia 7 de junho. Já existem outros medicamentos da mesma classe no Brasil, mas ele tem um mecanismo de ação diferente nos hormônios responsáveis pela liberação de insulina e saciedade. Mas vamos primeiro entender um pouquinho mais sobre esses medicamentos. O Mounjaro atua sobre dois hormônios do nosso organismo. O GIP, que é responsável por estimular a liberação de insulina em resposta à ingestão de alimentos, e o GLP-1, que sinaliza para o cérebro quando a pessoa está alimentada. Esses hormônios eles são gerados no intestino e liberados depois das refeições, aumentando a produção de insulina pelo pâncreas para manter o controle do açúcar no sangue. Então, o diferencial do Mounjaro para o Ozempic, para o Wegovy, por exemplo, é que eles atuam apenas no GLP-1, enquanto esse medicamento novo vai atuar nos dois hormônios. Em julho de 2024, a revista científica JAMA, né, de medicina, mostrou que entre pacientes com sobrepeso e obesidade, a tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, é mais efetiva na perda do peso do que a semaglutida, que é o princípio do Ozempic e do Wegovy. Mas vamos entender então melhor como funcionam esses hormônios. O GLP-1 ele regula a liberação da insulina, aumenta a saciedade periférica, reduz o esvaziamento gástrico, então você tem aquela sensação de satisfação, né, de saciedade por mais tempo, e acaba diminuindo então a ingestão de calorias. Já o GIP, ele regula o equilíbrio energético. Ele promove o armazenamento de lipídios na dieta, diminui a ingestão também de alimentos e facilita também a deposição de cálcio nos ossos. Tanto um quanto o outro desempenham papéis importantes em vários processos biológicos, incluindo o pâncreas, a gordura, o osso, o cérebro. Então, o uso de um agonista duplo receptor, GLP-1 e GIP, né, que é o caso desse medicamento, pode ser mais eficaz no controle glicêmico, na sensibilidade à insulina, no metabolismo lipídico e, consequentemente, na redução do peso corporal. Mas quais são as diferenças dos efeitos adversos? Né? Então, a gente já entendeu o mecanismo de ação desses remédios. E agora, tem diferença desses efeitos colaterais? Existem poucas diferenças com relação a esses efeitos, já que ambos atuam em locais semelhantes, tanto em nível do trato gastrointestinal,
como no cérebro. Os efeitos colaterais seguem os mesmos, incluindo náuseas, e também outro estudo mostrou que o Wegovy e o Ozempic podem estar relacionados a condições que comprometem a visão. Então é preciso ter muito cuidado. Apesar disso, a aprovação do medicamento novo pela Anvisa contempla apenas hoje, atualmente, o tratamento do diabetes tipo 2 e obesidade. Portanto, para o tratamento da obesidade apenas, ele ainda não foi aprovado. Então, pensando nisso tudo, né, e como funciona esse mecanismo sobre os hormônios reguladores, será que a gente não tem uma alternativa melhor através do exercício físico e da alimentação? Um estudo recente investigou o efeito do treino intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT, e do exercício contínuo de intensidade moderada, na secreção desse GLP-1, no apetite e também na ingestão alimentar. Então, esse estudo ele levou em consideração o hormônio, o apetite e a quantidade de calorias ingeridas após o exercício. Então, foram encontrados níveis mais altos de GLP-1 após 1 hora de exercício, tanto no HIIT quanto no treino contínuo. Então, aí veio, a gente consegue fazer, através do exercício, com que o nosso próprio organismo trabalhe para regular essa produção hormonal, para que a gente tenha condições de fazer com que o nosso corpo trabalhe a nosso favor. Tudo isso através dos estímulos, dos exercícios e também na importância da escolha correta dos alimentos. Então, se o exercício pode ajudar, será que os alimentos também podem nessa liberação desses hormônios? Então, existem alguns alimentos que podem sim ajudar a estimular essa liberação, que envolve aí o controle desse apetite e da saciedade. Então, as proteínas, né? A gente fala muito, né? Quando a gente está em uma dieta, não corta as proteínas, procure incluir um pouquinho mais de proteína, porque ela vai realmente te dar essa sensação de saciedade, controlando o seu apetite, fazendo com que você tenha fome menos vezes ao longo do dia, se alimentando melhor nas refeições principais. Então, os alimentos que são ricos em proteína, como a carne magra, os ovos, o peixe, o iogurte, eles podem estimular a liberação do LGP1, do GLP1, perdão. As fibras, então os alimentos ricos em fibras solúveis, como frutas, legumes, aveias, sementes, também podem ajudar a aumentar a produção dele no intestino. As gorduras saudáveis, então fontes de gorduras boas, como o abacate, as nozes, azeite, também podem ajudar nisso. Além disso, a canela pode ter um efeito positivo nessa regulação dos níveis de açúcar no sangue, também podendo aumentar a produção do GLP-1. E o chá verde, que contém compostos antioxidantes, também podem estimular a sua produção. Então, apresentando tudo isso, será que não vale a pena investir em outras maneiras de buscar o emagrecimento? Caso você não tenha uma condição realmente de diabetes, muitas vezes esses medicamentos são procurados, inclusive, por pessoas que não são obesas, mas que estão ali com um pezinho a mais, né, um sobrepeso, que dá muito bem para ser administrado com uma mudança de hábitos. Eu não estou aqui para julgar as escolhas de ninguém, até porque eu acredito que, em alguns momentos, algumas pessoas realmente podem precisar de uma ajuda extra, quando já tentou de diversas formas, mas não consegue realmente ver os resultados. Para aquilo funcionar como uma alavanca, no primeiro momento. Mas precisa haver mudanças, porque não existem milagres. Todos esses medicamentos, eles têm que estar associados a mudanças de estilo de vida. Então, com a alimentação mais saudável, a prática de exercícios como uma regra. Porque caso não haja uma mudança de mentalidade, o efeito sanfona ele pode vir ainda com mais força.
Além disso, o uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves efeitos colaterais e acabar comprometendo ainda mais a sua saúde. Fora que o valor do investimento é alto. Então, será que não vale mais investir no acompanhamento de profissionais que possam te ajudar nesse processo? Porque academia, personal, nutricionista não são gastos, são investimentos na sua saúde. É preciso mudar essa mentalidade. Lembre-se que a jornada pode ser longa, difícil, mas ela não é impossível. Encurtar o caminho nem sempre será a melhor escolha, porque os resultados acabam sendo momentâneos. Já através da autorresponsabilidade e da mudança de hábitos, da mentalidade, haverá sempre um efeito mais saudável e mais duradouro para você. Tá bom? Então, compartilhe esse episódio também com aquela amiga que está tendo dificuldade aí no processo de emagrecimento e precisa saber disso. Lembre-se sempre também que onde há vontade há um caminho, mas primeiro você precisa querer de verdade, né? E é isso, gente. Eu desejo a vocês um ótimo começo de semana, se cuidem e até segunda que vem. Um grande beijo. Tchau.